mandei, pessoal, na última aula, nós criamos nosso primeiro projeto, nós criamos o nosso controlador, nós criamos uma build de teste e fizemos ela chamar aí. E além disso, nós instalamos aí nas máquinas. Acho que está todo mundo aí, está nas mesmas máquinas da última aula, né? Então todo mundo consegue acessar aí de boa. Vou pedir que vocês mantenham isso aí, né? Porque já vai estar, principalmente quem está usando aqui os computadores do campus, para fixar, quem está usando o notebook também, tranquilo. Só que a gente não tem nenhum problema com questão de instalação, etc. Então, nós fizemos essa parte aqui. Vamos começar agora construindo então o nosso formulário. E nós vamos construir aqui nessa view um formulário para que o nosso usuário consiga digitar algumas informações e aí consiga salvar essas informações. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser trabalhar em cima dessa view aí para a gente construir o nosso form nela. Nós não vamos preocupar com estilização por enquanto, nós vamos fazer só um formulário bem básico aí, só para que a gente consiga exibir na tela. Então, eu vou lá na Resources Views, que é onde a gente guarda as nossas views, dentro de aluno, e aí eu vou pegar o meu arquivo index.blade.php. Se vocês lembrarem na última aula, na hora que a gente criou, eu falei para vocês criarem o meu arquivo index.blade.php. O que é esse Blade aí, para a gente começar a tirar todas as nossas dúvidas? Esse Blade, ele é como se fosse um framework que serve para renderizar as informações na tela. E ele traz uma interface para a gente que facilita a impressão e a comunicação de valores entre o controlador e a nossa view. Como assim? Lembra lá que quando vocês estavam trabalhando com PHP no semestre passado, quando vocês iam pegar, por exemplo, uma variável, o que vocês tinham de fazer? Não tinham de abrir esse negócio aqui? Abrir um PHP, e aí vocês podiam fazer um código PHP aqui dentro e tal. E aí, se você queria imprimir uma variável, vocês usavam isso aqui, certo? Opa! E aí, depois aqui, para fechar, dessa forma que vocês imprimiam a variável. Essa metodologia aqui, essas tags que utilizam o menor e o maior, elas geram uma certa confusão, principalmente para quem está começando. Por quê? Porque geralmente a gente não sabe se o que a gente está fazendo é um código HTML, se é um código PHP, isso aqui pode gerar uma certa confusão. Então, nos frameworks mais novos, a gente utiliza outras tecnologias para facilitar. No caso do Blade, quando a gente quer fazer alguma instrução PHP, a gente usa o arroba antes da instrução, e quando a gente quer imprimir, a gente vai utilizar chaves duplas para fazer a impressão. Dessa forma, fica bem mais claro o que é código PHP e o que é código HTML. E além disso, vamos tentar separar ao máximo as nossas responsabilidades. Tentar criar um arquivo index.html com o mínimo possível de tags de PHP, de forma com que a gente facilite o trabalho de manutenção do nosso código posterior. E quanto mais linguagens a gente colocar dentro do mesmo código, com certeza maior vai ser o nível de complexidade. Códigos de web, eu já tenho por característica ter marcação com HTML, estilização com CSS, costuma ter script com JavaScript, e ainda se você adicionar uma linguagem de back-end, você ainda adiciona o PHP. Então, no mesmo arquivo, você tem 4 linguagens para você trabalhar, isso gera um custo de manutenção alto. Então, a ideia é conseguir com que a gente separe ao máximo, de forma que o máximo que a gente conseguir separar de JavaScript esteja no arquivo, o máximo que eu conseguir separar de CSS esteja em outro, o máximo que eu conseguir separar de HTML em outro, e o máximo que eu conseguir de PHP em outro, de forma com que assim a gente tenha maior facilidade para organizar o nosso código. Então, a gente falou, vamos começar a construção do formulário aqui. Então, nós vamos começar aqui com a tag de form. Isso aqui, todo mundo dessas tags aqui que eu for colocando aqui, eu acho que vocês já estão conhecendo elas, eu acho que é tranquilo. Se tiver alguma tag que eu coloco ali que vocês não conhecem, vocês me perguntam, tá? Mas, por enquanto, eu vou indo mais rápido aqui, porque eu imagino que vocês já conhecem esse aqui. O método de submissão de formulário sempre vai ser post. E o action aqui, se vocês lembrarem, vocês colocavam uma página aqui antes, não colocavam? Por exemplo, quando vocês estavam lá, vocês tinham alguma coisa tipo, sei lá, salvar.php, ou então index.php também, né? Não era alguma coisa assim que vocês faziam quando vocês estavam lá no PHP? Agora, a gente não vai colocar aqui um salvar nem nada. O que a gente vai colocar? A gente vai colocar uma rota. Então, da mesma forma que a gente tem a rota, que é chamada aqui no navegador e retorna a view, a gente vai poder também criar rotas nos nossos controladores que vão receber os dados para poder armazenar. Lembra que a nossa view ela não tem conhecimento nenhum de como que o nosso banco de dados funciona. A única coisa que ela faz
é receber dados e enviar dados para o controlador. Para ela enviar os dados para o controlador, aqui a gente vai ter de colocar uma rota. Por enquanto eu vou deixar vazio, mas depois a gente vai estar passando aqui uma rota aqui dentro. Uma daquelas que a gente configurou lá no webhooks. Aqui eu fecho a minha tag de formulário. Geralmente eu sempre faço isso. Quando eu abro uma tag, eu já fecho ela para mim não ter risco de esquecer. Alguns desses editores de texto aí eu sei que eu já faço isso sozinho, mas eu sou meio das antigas, então eu ainda não consegui me acostumar não. Então eu gosto do bloco de notas mesmo. Vamos lá. Aí eu vou criar uma div aqui. E dentro dessa div eu vou criar um label. E aí eu vou colocar, por exemplo, nome. E vou fechar a minha label. E depois dessa label eu vou criar um input. Do tipo texto. O nome dela vai ser nome. E ela não vai ter value por enquanto. Da mesma forma, eu vou criar uma outra div, que vai ter um label aqui, que vai ser um e-mail. Vou ter um input do tipo mail. É mail ou é e-mail? Acho que é e-mail. Name, e-mail. E aí fecha a minha label, input, fecha a minha div. E além do nome do e-mail, vamos colocar mais um campo aí. Vamos pôr aqui um... vou pôr gênero. Apesar de hoje em dia ser difícil, mas eu vou pôr gênero aqui. Aí o name vai ser gênero. E aí eu vou colocar 3 options aqui. Masculino, feminino e não declarado. Mais alguma coisa? Vamos para uma observação curta. Vamos para uma observação. Se eu quiser colocar algum comentário para o cliente, o aluno, etc. Label, observação. Observações. E aí eu vou pôr uma text area. E aí na text area a gente tem que colocar o número, a altura das linhas. É o height, propriedade de height. Ou é TH? Acho que é height. Acho que é isso mesmo. Ou vocês não confundem o height, se o H vem antes do T ou se ele vem depois? Só eu que confundo? Eu não sei. Eu acho que é isso aqui mesmo. E é isso. Acho que está pronto o nosso formulário aí. Todo mundo consegue enxergar desse tamanho aqui? Tá tranquilo, né? Então nós vamos criar aqui, são 4 inputs. Uma de nome, uma e-mail, uma de select, que é um gênero. Eu vou criar aqui no select só antes aqui, eu vou criar uma option vazia para quando não tiver selecionado nada, ela ficar marcada como padrão. Porque senão ele já vai ficar selecionado masculino direto. E uma text area aqui de observação de altura 2. Merda. Na hora que a gente rodar... Hã? Aqui, ó, antes do...
masculino e feminino aqui, eu criei uma option em branco aqui. Na hora que a gente atualizar, vai vir alguma coisa parecida com essa aqui. Apesar de não estar estilizada ainda, né? Porque estamos só com HTML puro, mas já tem o nome, o e-mail, um select e uma text area. Oi. Hã? Ah, você achou? Tá bom. Então, tem dois pontos. Então, você vai no Resources Views. Isso, Resources Views. Isso, aí no aluno. Aí o Linux.play. Aí edita o. Aí dentro dessa aí nós vamos construir agora a nossa view lá. Se você quiser, para facilitar a sua vida, quer ver voltar lá no Explorer? Volta lá no projeto. Ele está no C2 pontos. Então vai lá no C2 pontos. Aí desce até um projeto. Tá vendo? No projeto. Arrasta ela para dentro. Não. Volta. Você vai clicar, segurar e arrastar para dentro do bloco notas. Tá dentro do bloco notas. Isso, solta. Pode soltar. Não, acho que tem cenário do documento. Aqui. Isso. Soltou. Não sei se é porque o mouse está. Acho que o mouse aqui não está muito. Acho que o seu computador está gravando. Aí, tá vendo? Ele já vem pra cá. Aí fica mais fácil de você trabalhar com ele aí dentro. Para todo mundo aí que terminou, roda o nosso projeto, né? Lembra lá, entra no shell lá perto. Aí dá PHP Artisan Serve para rodar o projeto. E aí, dentro da pasta do projeto. E aí vai lá no localhost 8000/aluno, que é o nome da nossa rota, e vê se ela está rodando normalmente aí. Se não tiver, me chama aí que eu ajudo vocês. Tem que fazer um formulário mais ou menos específico do dia. Você conseguiu fazer do dia? Então, beleza. Então deu tudo certo. Não. Não está achando meu controle. Não, não é meio que controle não, agora é o server. Server para rodar o projeto. PHP Artisan Server. Verdade, meio Meio que controle. Você está criando controle desse. É 2.8. Você tem que entrar na rota lá. Se você tiver criado igual a minha, a rota é /aluno. Não sei se mudou a rota. Também não mudou. Então você tem que ir lá no Roads Web lá para ver como é que é o nome da sua rota. Então você pôs na barra index, que é o nome da sua rota, tá vendo? Ou você troca aí para /aluno, ou você usa lá no navegador. Não, aí você deixa quieto, porque aí é o nome do controlador. E
agora aquela ali é o nome da rua. Beleza. Só as línguas não funcionaram. Eu acho que eu abri e fechar um pouco mais estranho. Não. Você abre a tag de label, aí você coloca o nome dentro, mas ele não é dentro da tag não. E depois você fecha ela. Ainda está o seu gênero tá errado e você não tem a teste área ainda aparecendo. Não. Aí ó, você colocou velo masculino. Você põe um velo e depois o masculino na frente. E aí ficou faltando também a teste área para depois a sua. Você não fez ela não. E esse computador aí já está pronto para rodar? Eu estou rodando esse aqui. Ah, mas ele está instalado? Ah, Beleza. graças a Deus. Seus logos também não parecem tanto corretos, não, tá? Ah, não, desculpa, eu não sabia. Eu acho que é o. É o HP do tamanho. Cara, o 8 me buga demais. O 8 me buga demais. Nunca sei se o H é antes ou se é depois. E eu acho que um é antes e outro é depois, se eu não muito me engano. Não é? O H de widget é depois e de init é antes. Dá pra poder olhar se ficar vermelho, né? Eu acho que o 8 quando não tá vermelho ele tá errado. Dá um nó na cabeça. Ah, Isso, mais ou menos isso. Desculpa aí, deixa eu pensar. Só tá um feminino aí, tá?
para todo mundo que já for terminando, já pode ir também abrindo o PHP mais de mim e ver se ele está rodando bonitinho. Por favor, quem já terminou, faz esse teste aí para nós. Vocês vão, o pessoal que está no Linux, acho que vai ter de abrir o champ lá, né? Lá dentro do champ tem o PHP mais de mim. Quem está no Windows. Do Linux, eu não sei se é mais que as bolinhas de comando também, se vocês quiserem lá. O champ, eu acho que ele é só por linha de comando, será, né? Vocês têm de abrir o champ para quem está no Windows. Aí vai ter de mandar startar o SQL, né, o MySQL. E aí eu acho que tem aqui o admin aqui na frente dele. Só que no meu caso não roda, porque o meu champ ele é bugado. Acho que vocês vão ter de rodar o Apache também, que é o Apache que funciona no PHP MyAdmin. Não, meu PHP MyAdmin é bugado. Acho que tem de startar o Apache, viu? Aí eu vou usar o Wade aqui, mas tanto faz. Isso aqui não faz diferença nenhuma. É tudo a mesma coisa, é só uma telinha diferente. Deu certeza? Tá, você tá acabando. Viu? O importante é rodar. Se ele rodou, quer dizer que o banco está funcionando. Só para a gente confirmar se o banco está funcionando. Vai abrir o champ. Para o iniciar, não tem o champ aí, não? Iniciar, eu fui só tentar instalar aí. Ué. Se você quiser na internet. Não, então abre ali o control panel aí. É como tudo. Isso. Pode dar um save aí. Acho que eu fui lá para baixo. Tenta dar um clique duplo ali só para ver. Ele não entra aqui, né? Então, vamos lá, start, entra por esses bytes aqui, eu acho que vai funcionar. Entra no MySQL Start. Isso. Beleza. Aí você vai fazer, para você rodar, aí pode permitir acesso. Para você rodar o PHP mais de mim, abre o Apache Start também. Isso. Isso, Apache Start. Aí agora você tenta entrar no localhost. Qual que é a porta aí do localhost? Não, a do PHP mais de mim. Ah, é a normal. Se você for localhost, vai lá no navegador. Localhost, senha para 8000, barra PHP mais de mim. Já vai funcionar. Ué, não foi? É tudo rodando. Aí você tem de abrir o console, né? Lembra? Lá no projeto. Vai lá na pasta do projeto. Aí você vai abrir o console aí dentro. Beleza, né? Já está rodando. Aí você vai clicar com o botão direito na área branca e segurando o Shift. Segura o Shift, não. Segura o Shift. Isso. Tá vendo aí? Abrir janela do PowerShell. Aí você pode abrir. Aí você pode soltar o Shift. Ficou doido. Aí você vai usar o PHP Artisan Server para rodar. PHP Artisan tem um I, né? Não é não. Isso. Server. S-R-V-R. Isso. Beleza, aí você pode já ir no navegador, vai entrar lá no localhost 2.8000. Isso, aí vai. Barra, eu acho que é aluno, né? Você chamou a sua volta também. Vamos só ver. Dá um enter.
Aí agora, vamos lá. Abre o Apache aí também, que a gente... Abre o Champion. O seu tem Champion? Dele aqui não instalou, não sei o que. Aí você vai startar o Apache, vai startar o MySQL e vai abrir o admin do MySQL. Isso. E aí vai abrir o PHP-MyAdmin. Só para confirmar se ele está instalado aí certinho. Beleza. O seu está ok. O seu está rodando no MySQL aí também? E aí você abriu uma SQL, seus PHP-MyAdmin, ninguém? Entra aí, esse local, deve ser localhost, sem porta, barra PHP-MyAdmin. Não, barra. Isso, eu acho que é isso. Não acho. Será que o seu LAMP vem PHP-MyAdmin? Aí tem PHP-MyAdmin. Por que ele está todo? Não tem nenhum outro MySQL aí rodando, né? Não tem nada. Você pode instalar aqueles MySQL aí do golfinho lá, não sei o nome dele, MySQL Workbench. Tá, o Apache está rodando, aí vê o do MySQL. Service, MySQL. Status. Deve ser MySQL D, deve estar aí. Não. Olha, MySQL já está rodando. Engraçado que ele falou lá em cima. Só que você precisa de alguma interface para você conseguir criar um banco. Ou pela linha de comando. Digita aí MySQL, dá uma enter só para a gente ver se ele cria. Se ele entra. Mas aí você vai instalar o client, você não precisa do client. Você consegue me consultar por porta aí, o que está respondendo em porta? Eu não sei o comando, você sabe? Entra aí, vamos procurar aí, nós achamos. Procura aí, check MySQL, port, Linux, é sem Linux. Pode ouvir? Fala pouco, tá do computador. Não sei. Já Aquela hora que eu cheguei lá achei estranho, eu tava lá embaixo fazendo coisa, na hora que eu subi aqui não tava. Vê se você funciona na internet aí. Boa? Deve ser um problema no switch ali, não? Sei, não é? Você vai lá, vai? É verdade. Kate, eu sou um zero à esquerda. Eu acho que ele era tabeado desse lado, mas não vai ser não. Deixa eu ver lá, vamos lá, você instalou o LAMP aí, né? Vamos pesquisar aqui. Vamos botar todo mundo no mesmo estado aí. Tá lá. Não tá bom mesmo não. Então, vamos continuando aqui. Beleza, nós temos um formulário aqui pronto. O que nós precisamos fazer agora? Vamos pensar da seguinte maneira. Esse formulário aqui, esses dados que vão ser digitados, eu vou querer salvar eles para que eu consiga acessar eles posteriormente. Ou seja, eu vou querer que eu tenha um banco de dados para salvar isso. Como funciona o processo do banco de dados
dentro do framework Laravel. Existe um negócio aqui chamado migrations. O que funciona essas migrations? É mais ou menos assim. Quando vocês criam um banco de dados lá, aqui, imagina que esse aqui é o banco de dados, vocês conseguem vir aqui, vocês conseguem rodar SQLs, conseguem rodar as consultas, fazer os create table, fazer tudo bonitinho. O que acontece, por exemplo, quando você quer compartilhar o seu projeto que já existe com outra pessoa? Para que ela consiga rodar, o que ela vai precisar de fazer? Ela vai precisar de rodar os mesmos SQLs que vocês criaram para que o banco esteja em... Faz barulho demais. Então, o que acontece? Nós vamos ter de ter os dois projetos com os mesmos SQLs criados para que eles consigam funcionar da mesma maneira. Quando a gente trabalha com um framework, esses frameworks mais avançados, a gente tenta abolir ao máximo a utilização de arquivos SQL. Por quê? Porque é muito fácil uma pessoa fazer uma nova modificação, fazer uma nova feature no projeto e esquecer de compartilhar quais são as mudanças de banco que precisam ser necessárias. Então, o ideal é que essas construções do banco de dados, ao invés de estarem de responsabilidade aqui no banco de dados, do admin e etc., que a gente consiga colocar elas dentro da nossa aplicação. E aí, todos esses frameworks mais avançados, eles têm um conceito chamado migration, que é justamente esse conceito de criação. O que é uma migration? Uma migration nada mais é do que a criação de uma estrutura, de uma tabela, de banco de dados, para que quando você execute o projeto, cada vez que você executa, a migration vai pegar e vai checar para ver se o seu banco de dados já executou aquela migration, ou seja, se ele já criou aquela estruturação da tabela. E aí, se ele não tiver criado, ele vai vir e vai criar a tabela aqui para mim. Só porque essa migration, ela não está em linguagem SQL, ela está em linguagem PHP, se a gente estiver trabalhando com Laravel. Ela vai estar em linguagem JavaScript, se vocês utilizarem o framework JavaScript, ou ela vai estar na linguagem que vocês determinarem. Qual que é a vantagem? Quando você sobe o projeto lá para o Git, o que as suas migrations fazem? Elas também vão lá. Então, se uma outra pessoa que está trabalhando nesse projeto vier e baixar, ela vai baixar as suas migrations, e aí dessa forma, quando ela rodar o projeto, automaticamente as tabelas que você criou para as novas features já vão ser criadas no banco de dados dela também. Então, dessa forma, a gente garante que todo mundo que esteja trabalhando com aquele projeto, ele vai ter a estruturação, além das bibliotecas, lembra, a gente já falou, quando a gente está trabalhando com um gerenciador de dependências como Composer, a gente garante que todo mundo tem as mesmas bibliotecas quando a gente está trabalhando. Então, todo mundo que tem a mesma, que vai trabalhar no projeto, vai ter as mesmas versões das bibliotecas. Com as migrations, a gente garante que todo mundo que estiver trabalhando com aquela versão do projeto também vai ter as mesmas tabelas no banco de dados. Dessa forma, a gente garante que todos os ambientes de trabalho vão estar 100% idênticos, de forma que a gente evita erros de caso, às vezes, uma pessoa que compartilhou o projeto, mas que esqueceu de passar um script SQL ou algo do tipo. Aí a gente garante isso com as migrations. Como que vai funcionar essas migrations? A primeira coisa que a gente tem de fazer é que a gente tem de criar um banco de dados para o nosso projeto. As migrations, elas não são capazes de criar banco de dados, elas só são capazes de conectar em bases de dados já existentes e fazer alterações nelas. Então, o primeiro passo que a gente vai ter de fazer vai ser a criação de um banco. Por isso que eu pedi para todo mundo abrir o PHP MyAdmin ou então qualquer coisa aí. Então, eu vou pedir que vocês criem um banco de dados aí para mim. O nosso banco de dados vai se chamar Primeiro. Eu tenho um primeiro aqui do ano do semestre passado, eu vou até excluir ele aqui, porque eu vou criar um novo. E aí é só isso que a gente precisa fazer no banco de dados. Só criar o banco de dados aí chamado Primeiro. Não vou fazer mais nada. Então, observa que o meu criou aqui, ele está vazio. Todo mundo cria um banco de dados aí vazio para a gente poder trabalhar nele, por favor. Ok? Todo mundo conseguiu criar um novo banco aí? Tranquilo? Podemos continuar? Não? Deu certo não? Não, eu estou fazendo pelo Wave. Vocês podem fazer pelo PHP mais de mim.
Lá no PHP mais de mim. Aí, ó, tá vendo? Tem uma opção novo aí, o new, e aí você coloca o nome do banco. Aí você vai criar aqui, ó, ou novo, você coloca o nome aí, né? Primeiro. Essa collection aí pode deixar o padrão. Aí põe primeiro também, que é o nome do nosso projeto. Sei lá, aí. Deu certo aí também, seu? Qual o nome? Primeiro, para ficar mais fácil de trabalhar. Aí o que a gente vai fazer? Depois que a gente tem o nosso banco de dados criado, nós vamos vincular ele ao nosso projeto. Lembra que na última aula eu mostrei para vocês um arquivo de configurações, um .env? É nele que nós vamos vincular o nosso banco. Então eu vou lá naquele arquivo .env, que ele está lá na raiz do projeto, ele está lá na pasta raiz, tem um arquivo chamado .env, e aí vocês vão abrir ele. Ele tem essa carinha aqui mais ou menos. A gente vai pegar aqui nessa seção de conexão com o banco de dados. É aqui que vocês vão trabalhar. Aqui, ó. No meu caso está aqui na linha 11 e a linha 16. Primeira coisa, a gente informa de qual banco de dados que a gente vai trabalhar. No nosso caso já é o MySQL, eu não preciso mudar. O segundo é o endereço desse banco. Como nós vamos trabalhar com o localhost, pode deixar esse aqui, que é 127.0.0.1. A porta que a gente vai trabalhar, a porta padrão do MySQL no Champ é a 3306. Então, se ninguém não deu erro na hora de abrir, todo mundo está rodando a 3306 normal. O database é o nome do banco de dados que a gente vai trabalhar. Aqui a gente vai colocar o mesmo nome que eu coloquei lá no outro banco. Primeiro. Aqui o username é o root e o password é vazio, que é o padrão do Champ. Quando vocês conectam lá, é root vazio. Se tivesse um usuário aqui sem, por exemplo, eu não sei se o semestre passado vocês trabalharam com o Vertrigo, mas se vocês lembrarem que o padrão do Vertrigo era root Vertrigo, se o de vocês tivesse sem. Se não tivesse, vocês colocam sem senha. Obviamente, isso aqui a gente só trabalha com sem senha porque a gente está trabalhando em ambiente local. Se isso aqui fosse um ambiente de produção, isso aqui era inimaginável de acontecer. Não dá nem para pensar. Então, como a gente está trabalhando só em ambiente local, não tem problema essa questão da segurança. E aí, dessa forma aqui, a gente vinculou nossa aplicação com o nosso banco de dados. Agora a gente está pronto para poder fazer as nossas migrations. Ok? Foi o Champ? Está tranquilo aí? Ou tá indo? Você pode ir mexendo aqui no .env já, tá? Você pode fazer essas mudanças no código. Que aí depois a gente só, na hora que terminar, você só me chama que eu te ajudo só a alinhar. Agora então nós vamos fazer a nossa migration. As migrations, elas vão ser feitas entidade por entidade, ou seja, se você tiver várias tabelas, você vai ter de criar várias migrations. É um trabalho que parece ser chato no início, mas lembra, esse trabalho tem que ser feito apenas uma única vez. Depois que vocês têm ele pronto, vocês nunca mais vão fazer. Nós vamos começar então a criar na nossa migration de aluno. Eu vou voltar aqui no prompt de comando, aí eu vou dar um Ctrl C para encerrar o serve lá, tá? E aí ele vai voltar uma opção aqui para mim. E aí eu vou fazer a minha migration. Para mim poder fazer a minha migration, a gente já vai aproveitar e ao mesmo tempo criar a nossa migration e criar a nossa model. A gente já criar as duas de uma só vez. Então eu vou vir aqui, ó, PHP Artisan make model e aí o nome da nossa model vai ser o nome da nossa classe. Ou seja, se a gente está trabalhando o nosso aluno controller, a nossa view é aluno, então a nossa classe também vai chamar aluno. Só que com A maiúsculo, lembra, por ser nome de classe. E eu vou pôr um "-m" aqui na frente, que é para eu poder criar ao mesmo tempo a migration dela. Então, PHP Artisan make model, aluno, que é o nome da minha model, e "-m" na frente para eu poder criar a migration. Vou dar um Enter. Nesse momento, ele vai criar dois arquivos para mim. Um arquivo está aqui dentro de Database Migrations. Foi criado um arquivo aqui, ó, tá vendo? Create Alunos Table. E o outro arquivo está dentro de App Models. Foi criada uma classe chamada aluno.php. Então, são gerados dois arquivos quando a gente cria a model mais a migration. Um dentro de model e outro dentro de migrations. Vamos começar configurando das migrations aqui. Eu vou entrar nesse arquivo aqui, create alunos table,
E aí vocês vão ver que existem duas funções, que é uma função chamada up e uma função chamada down. Para que serve isso? Porque como a gente cria as migrations, a gente consegue controlar se a gente quer executar ou não algumas, talvez para ver se isso causou um bug no projeto, etc. Então a gente tem tanto a função up quanto a função down. A função up seria para rodar a migration e a função down seria para desfazer o que essa migration fez. Seria mais ou menos esse o processo. Então a gente tem duas funções aí, uma função up e uma função down. Nessa função up, vocês podem observar aqui que ela tem uma terminologia falando assim, ó, schema create, ou seja, para criar um esquema chamado alunos, que seria como se fosse para criar uma tabela. E na função down tem aqui, ó, drop if exists, ou seja, para excluir a tabela se ela já existe. Então vocês podem entender mais ou menos isso. Na de cima a gente está criando a nossa tabela e na de baixo a gente está excluindo a nossa tabela. Só porque vocês podem ver que chamou de alunos. Geralmente, esses frameworks de migration, eles vão tentar polarizar esses negócios. Só que a gente tem um certo problema, né? Porque quando a gente envolve esses frameworks, eles são geralmente baseados na linguagem inglesa. E quase sempre, quando você tenta polarizar alguns tipos de palavras, ele não vai funcionar bem. Então, a minha recomendação é que vocês eliminem as pluralizações e deixem sempre o mesmo nome da tabela como sendo o nome da módula. Então, se a nossa módula se chama aluno, eu vou vir aqui e vou corrigir para deixar como sendo aluno, tanto no up quanto no down. E aí, aqui dentro do create, vocês podem observar que já existe chamada de duas funções. Uma função que é o id, que seria para criar como se fosse a chave primária da minha tabela, e outra função que é para criar o timestamps, que o Laravel faz um controle para a gente ele tem duas colunas de data, uma chamada created@, que é a data que foi aquele registro foi criado, e outra chamada updated@, que é a data que aquele registro foi atualizado pela última vez. Então, para a questão de logs, o Laravel já cria essas duas colunas para a gente. Uma guardando a data que o registro foi criado e outra guardando a data que ele sofreu a última alteração. Mas a gente não quer que a nossa tabela tenha só id e timestamps. A gente quer que a nossa tabela tenha mais coisas. Então, nós temos de adicionar as outras colunas aqui dentro do nosso projeto. Então, nós vamos ter de utilizar essa nomenclatura do Laravel. E aí vocês vão perguntar assim, Jean, mas eu não sei a nomenclatura. Como que eu vou fazer se eu quiser criar uma tabela? O mais indicado, e é o que a gente vai começar a fazer aqui, que agora é que eu quero botar na cabeça de vocês, é que sempre que vocês estiverem trabalhando com um framework, vocês não precisam decorar todas as codificações desse framework. Por quê? Porque existe a biblioteca do framework para te ensinar. Eu não sei como que faz para criar, por exemplo, um campo string, um campo data, um campo etc. Se eu não sei o que eu vou fazer, eu vou entrar na documentação da minha biblioteca e vou ver como é que faz. Só isso, e dessa forma a gente resolve. Por quê? Porque programador faz isso. Programador pesquisa no Google e descobre. Basicamente essa é a nossa função. Programar esses códigos aqui, vocês podem ver que eu passo muito mais tempo explicando, fazendo as coisas do que digitando código, porque digitar código é muito fácil, é pouca coisa. Agora, saber o que vocês têm que digitar, é isso que é o importante. Agora, saber como digitar, que é a questão da linguagem, a gente consegue fazer facilmente com a biblioteca. Então, aqui, ó, vou vir aqui e vou procurar Laravel Migration, que é isso que a gente está trabalhando. Ah, eu não tenho internet, né? Aí, se não tem internet, aí dá problema. Deixa eu só ligar minha internet aqui. De vocês está funcionando com a internet aí ou voltou ou ainda está? Essa é de lua, né? Então, eu vou conectar aqui para ver se funciona. Então, eu vou vir aqui. Laravel Migrations. Geralmente, a primeira resposta do Google já resolve o nosso problema. Se eu vier aqui no Database Migrations do Laravel, vocês vão ver que aqui embaixo, ó, se forem descendo, aqui tem uma explicação de como que funciona, aqui tem alguns exemplos, e aí vocês vão ver que aqui tem todos os tipos de colunas. E aí eu te pergunto, vocês conseguem decorar isso aqui tudo? E principalmente alguns desses casos aqui, a gente quase nunca vai usar uma vez ou outra. Então não precisa de conseguir decorar todos. Pega e aprende os mais utilizados, e os outros, se vocês tiverem uma dúvida, vocês vêm aqui na documentação e checam como que faz. E não tem vergonha nenhuma nisso, isso é o mais normal que acontece na computação. Vamos verificar. Nós vamos precisar do nome, que é uma string,
Nós vamos precisar do e-mail, que provavelmente vai ser uma string também. Nós vamos precisar do gênero, que a gente vai salvar só uma letra, né? Só um char. E nós vamos precisar da observação, que é um texto. Então, nós podemos pegar aqui, ó. Nós vamos precisar da string, o texto, que é a coisa. Deixa eu ver se tem alguma de e-mail. Não tem de e-mail. Deixa eu ver. Tem? Não, não tem. Então, nós vamos precisar do string, do texto e do char. Então, vamos olhar primeiro. Vamos olhar primeiro o nome, que é string. Eu clicar aqui em string, ele vai vir, ó. Então, ó, se vocês colocam table, na frente string, o nome da nossa string, entre aspas, e o tamanho dessa string. Só isso. Então, eu vou colocar meu nome aqui. Table. String. Nome da minha string. Vou salvar como nome. Tamanho, 100. Depois, de novo, para o e-mail. Table. String. Nome da minha string. E-mail. Tamanho do e-mail não precisa ser 100. Eu posso pôr só uns... Eu vou pôr 100 aqui também, só para garantir. Então, eu já estou falando aqui que eu vou criar uma coluna chamada nome, que é uma string, e vou criar uma coluna chamada e-mail, que também é uma string. Além disso, nós precisamos lá do sexo, do gênero. O gênero vai ser um char. Então, é só colocar aqui, ó, char de 1. Lembra qual que é a diferença do char e pro varchar, né? Todo mundo lembra, né? Sim, né? Qual que é? Já que vocês lembram. Hã? Ah, o nome da pasta é Database Migrations. A diferença do char e para o varchar. O varchar, quando você guarda ele lá na tabela, ele é guardado de forma dinâmica. Então, se o seu string tiver só 10 caracteres, ele vai guardar 10. Se o seu string tiver 100, ele vai guardar 100 no sequencial do disco. Já o char, ele é guardado sempre de forma fixa. Então, se você definir o char de 100, não importa se forem ocupados 10 ou 100 caracteres, ele sempre vai guardar os 100 de espaço no disco. Quais são as vantagens e desvantagens? No char, a vantagem é que sempre tem aquele espaço alocado. Desvantagem é que às vezes ele vai ficar vazio. No varchar, vantagem, espaço dinâmico. Desvantagem, se você fizer uma alteração depois e aumentar muito o tamanho, você perde a sequenciamento, o registro sequencial. Você tem que fazer 2 acessos no disco, dependendo, para ler a mesma informação. Isso, para quem já viu arquitetura de computadores, sabe que o acesso ao disco é a coisa mais lenta que tem. Então, fazer 2 acessos deixa, talvez, essas consultas mais lentas. No nosso caso, o que é mais indicado? Usar o char quando você armazena 1, 2, até 10 letras, você já sempre coloca char. Que é independente se tem ou não o valor, ele vai lá e vai guardar. Já o varchar a gente pode deixar para esses campos mais dinâmicos, ainda mais num campo igual o nome o e-mail talvez nem tanto, mas nome é muito difícil de mudar o nome das pessoas. Então é algo que a gente pode deixar. E por último o text, que é o último lá no nosso campo. Vamos pegar ele aqui, ST. O text, está vendo? O text como ele não precisa de tamanho, né? Que ele é um campo livre, a gente só coloca ele aqui. Table text bs. E assim nós vamos criar. Observa um detalhe aqui que é importantíssimo. Não necessariamente vocês precisam colocar o mesmo nome. Só porque quanto mais vocês inverterem os nomes, mais confuso vai ficar. Então o mais indicado é o nome do input é nome. Então o nome da coluna também deve ser nome. O nome do input é e-mail, o nome da coluna também deveria ser e-mail. O nome do input é gênero, o nome da coluna também deveria ser gênero. E o nome da input é OBS, o nome da coluna também deveria ser OBS. Dessa forma vocês facilitam a vida de vocês. Não é obrigatório, mas se você coloca lá nome do aluno e daqui nome, você vai começar a dar nó na sua cabeça e você vai confundir. Então, o ideal é que vocês padronizem os mesmos nomes das inputs com os nomes das colunas do banco. Dessa forma, você tira o fator de confusão, você facilita a sua vida na hora de criar o seu projeto. Não, no caso no PHP não faz diferença quando você trabalha com aspas simples ou aspas duplas, né? O PHP ela não tem essa diferenciação. Tanto é que você pode ver que tem uma parte que é aspas simples, que foi o código gerado, e o código do Jean foi aspas duplas, mas aí vai de acordo com a padronização de vocês, tanto faz.
Só não pode você começar com aspas simples e terminar com aspas duplas, né? Isso aí não pode. Então você começou com aspa dupla, termina com dupla. Ou começou com simples, termina com simples. Então observe. Dessa forma aqui nós falamos, eu vou criar uma entidade chamada aluno. Ela vai ter um ID. Ela vai ter uma string de nome, tamanho 100. Ela vai ter um string de e-mail de tamanho 100. Ela vai ter um char de gênero, tamanho 1. Ela vai ter um texto chamado OBS. E ela vai ter 2 timestamps, um criado e um atualizado. Finalizei a configuração da minha migration. Até aqui tá tranquilo, pessoal? Tranquilo? Então finalizei a configuração da migration. Agora vamos rodar ela. Para a gente rodar, volto no console. PHP Artisan Migrate. A gente está migrando as nossas tabelas. O que vai acontecer quando eu rodar o migrate? Lá no meu banco de dados, se vocês forem lá e atualizar ele, vocês vão ver que vão ser criadas algumas tabelas. Algumas tabelas elas são específicas do Laravel para controle das migrations, que aí depois a gente vai utilizar uma delas, está vendo, de usuários aí, para fazer login. Mas foi criada uma tabelinha chamada aluno, que é essa que a gente definiu. E se vocês entrarem na codificação do aluno, vocês vão ver que tem lá, ó, o ID, que é um auto-incremento. Não sei se eu tenho como dar zoom nisso aqui. Aqui eu não consigo. Tem o nome, que é um varchar de 100. O e-mail, que é um varchar de 100. O gênero, que é um char de 1. E o observação, que é um text, além dos timestamps de created e updated. Então, ele já vai criar automaticamente aí pra gente as nossas estruturação da tabela a partir da migration definida. Sim, ele vai rodar algumas que são as de usuários, de passwords, não tem problema, ele sempre vai rodar tudo. Não sei. Se deu erro em todas, provavelmente é porque essa publicação do banco está errada, né? Cadê ele? Não, é o nome da migration. Beleza? Todo mundo aí criou a tabelinha, tudo tranquilo? É, o seu veio errado. Ah, então, beleza. No seu caso, você esqueceu de salvar. Você vai voltar lá no seu... Volta lá no PHP mais de mim. Você vai vir aqui nas migrations. Isso. Você vai ver que tem um create alunos aqui. Você vai apagar ela. Dessa forma, você vai falar que essa migration vai ser rodada de novo. Pode apagar. Ok. E aí, agora você vai rodar o PHP Artisan Migrate novamente. Não, migrate. Ficou um errado um table com 2 Bs aí, tá? Aqui, ó. 2 Bs aí. Salva de novo. Espera aí, deixa eu só. Tô indo. Beleza, atualizando essa pra gente ver se tá ok. Aí entra lá. Aí tá vendo que só ficou criado alunos. Você ainda pode excluir essa tabela de alunos aí depois, tá? Cadê eu excluir ela? Não, SQL aqui você pode fazer. Drop, table, aluno. Drop, table, alunos. Alunos, beleza? Pode executar. Ok. Beleza. Aí vai lá na aluno só pra gente ver se ficou ok. Tá vendo? ID, nome, e-mail, gênero, observação. Tudo certo aí? Você sabe o nome dele aqui? O meu é dúvida, né? Ele tá falando, no caso, se existir, vai dropar um. Mas é porque pensa isso bem, nós estamos dando um migrate. Então, quando a gente dá o migrate, a gente só roda a outra. Se você quiser desfazer a migrate, aí ele vai rodar a tabela. Tem um comando para desfazer ela depois. Mas agora, se eu for criar um novo campo na minha... Aí agora você tem que fazer um campo de alteração e não de criação. Porque nesse momento você está criando a entidade. Se você for criar um novo campo, aí você tem que fazer a alteração da entidade. A alteração da entidade.
Nós vamos fazer isso aí, cara. O seu também parece que você não salvou, né? Não. Vamos lá. Primeiro, tira o alunos, deixa só aluno aí pra nós. Beleza. Salva. Isso. Aí, pronto, pode salvar. Aí você vai lá no isso. Pode excluir essa tabela de alunos aí. Você vai entrar no SQL e dá um drop table alunos aí. Drop table alunos. Pode apagar isso aí, tá? Apaga isso aí, senão. Drop table alunos. Isso aí pode mandar isso para embaixo. Ok. E aí dentro das migrations, vamos excluir essa migration que você rodou. Clica aí em migrations. E vamos excluir essa aqui de aluno também. Create alunos table. Exclui ela. Ok. E aí pode ir lá no console agora e rodar o migrate de novo. Só apertar uma vez para cima. Isso. Beleza, volta lá no MySQL agora. Isso, tá aí. Tem o aluno lá, tudo ok. Ok. E o seu nada, hein? Rodou? Rodou o PHP mais mim aí? Rodou. O PHP mais mim, você conseguiu rodar eu? Não. Então digita aí, onde está dashboard aí, olha o PHP mais mim. Não, isso. PHP mais mim. Beleza. Ó, o seu banco parece que tá ok. Então cria um novo banco aí para nós. Chamado primeiro. Você já fez lá o ponto .env? Fez a migration? Então faz a migration e vamos rodar ela. Você que fez o comando para criar a migration? Não, né? Então você vai fazer PHP, artisan, make isso, make model. Vai ser make model aluno mesmo. Vai parecendo que o champ que você atualizou, ele substituiu o PHP. Porque tá vendo que ele está falando aqui, ó, compose dependência requer maior que 802. Você está rodando a 7427. Você vai ter de atualizar seu PHP. Uma hora vai dar. Aí você fala aí, vai champ, champ, update, PHP. PHP 8, isso aí deve melhor. Aí, tá vendo? Mas só que você precisa procurar no Windows. Isso é o White. Quando eu usava, eu também usava no White. Mas eu gostava desse. Porque eu não sei agora, né? Acho que é melhor pegar esse aqui por enquanto, depois de marcar os outros. Deixa eu só dar uma olhada no pessoal, que coisa já viu. O web.php é engraçado. Não é sério, é sério, né? Mas mesmo assim tem alguma coisa errada. Pode entrar lá no seu outro web, tem alguma coisa errada lá. Isso. Não, é isso. Roaches web.php. Vamos ver o que é de errado lá. Pronto. Isso. Cima, isso. Aí, vai. É porque o aluno comprou essa não atualizou, você pegou a versão antiga. É porque esse aí é da versão do ano anterior. Eu até confundi mesmo no vídeo. Eu também mostro que eu comecei fazendo desse jeito e depois que eu mudei. É aqui, ó. É assim que você vai configurar ela agora. Mudou isso, não? Isso, aí agora entra lá no PHP mais mim, vê lá se criou, dentro do primeiro, se criou a tabela, aluno, beleza, entra na tabela aluno, isso. Só vou ver se criou as colunas aí certinho. Fechou. Isso aí, já tá certo. Isso aí, index é entre aspas. E tem um fecha colchete. É isso mesmo, não estou entendendo o que o seu load está dando erro. Ah, eu acho que está faltando lá aquele de cima, lá, tá vendo? O use illuminate lá, illuminate suporte. Cage rooms, e essa linha 3. Tanto faz na ordem, no caso.
seu apagou, porque ele vem com o padrão do bicho. Tem que ser os maiores que tem que respeitar. Esse suporte, você levanta e tem esse salto com os paquetes lá. Paquetes, aí tem boot lá no final. Barra boot. Volta lá. Agora vamos ver se você vai rodar. Primeiro você dá um PHP serve. Não, serve. Isso. RV. Isso. SERV. Isso, serve. Isso, beleza? Rodou. Então, para dar um Ctrl C ali. Não precisa ver não. Esse aqui dá o base mode. Se você apertar duas para cima, vai voltar. Isso. Base mode. Isso. Menos N. Beleza. Aí você vai entrar lá no Migrations, agora no Migrations. Tá aí, ó, a gente já mostrei. Engraçado. Isso tá um pouquinho diferente. Mas tá bom. É porque o seu criou, ao invés de ID, ele criou Big Increment. Mas você pode mudar aí para ID, tá? Você muda aqui, tá só ID, tá vendo? Mas pode montar aí, ó. O que tem que fazer? Trocar onde está alunos, você troca para só aluno, tá? Tanto na up quanto na down, e cria essas colunas aí no meio. Se eu pegar ele, se você rodar lá, que ele coloca no linha de comando. Vai lá na linha de comando. Dá um PHP nas grandes versões. Essa aí você pode. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se eu acho alguma coisa. Vê se esse comando aqui você consegue achar as alternativas aí para ele, ó. Vamos ver se tem outras alternativas. Traço alternativas. Traço com B. PHP. Alternativa. Você tem entra na USR/bin aí para ver se tem outros PHPs instalados. Só para gente confirmar. CD/USR /bin e começa a digitar PHP e vamos ver que versões que tem. Tem nenhuma.
Tenta ver se você consegue instalar o PHP 8.1 aí dessa forma. Você está na migration, né? Desculpa, eu... Não, pode. É porque nós estamos tentando solucionar de todo mundo. O negócio é que todo mundo funciona. Não pode só um, não. Tem todo mundo junto. É que os diferentão que gostam de usar Linux, né? Não, mas assim, é bom, cara. Isso é aprende pra caralho. Uma coisa que eu peguei também é o mesmo caminho. Eu acho que essa versão mais nova não funciona. Cadê o. Você fez? Você instalou com o champ da onde você baixou o champ? Ah, você pegou a versão 7.4.1. E os instalam tudo Eu tô achando que como você não está conseguindo adicionar, vai ficar mais fácil você baixar uma versão maior. Entra nessa pasta aqui, vamos, só volta, entra no navegador aí, ó, e copia até essa Linux aí, até dessa barra para trás. Isso. Vamos ver quais as versões que tem. Não, sem o wget. A gente entrar no navegador dele. Isso. Até antes da versão. Isso. Vamos ver quais as versões que tem aí. Isso. É para dar isso aqui. Internet é lenta demais. Aí, ó. A última versão, tá vendo? Você vai pegar essa 8.1.2. Você vai usar o mesmo caminho, provavelmente. Mesmo tutorial, só que usando essa versão 8.1.2. Provavelmente lá embaixo deve estar aí, tá vendo? Tá diferente do meu também. Acho que você pode fazer. Será que só vai ser o caminho? Você vai ter que tirar isso, será? Eu acho que você vai ter de desinstalar o que você está agora e instalar essa versão 8 aí. Vamos indo. Dá certo. Tá gravando essa aula aí? Tá tudo gravado aqui. Até... Pessoal, aí a última coisa que vamos configurar hoje, que aí nós continuamos depois na próxima aula, é o seguinte. Lembra que a gente criou, quando a gente fez lá o PHP Artisan Make Model, a gente criou dois arquivos. Um arquivo é o da Migration, o outro arquivo é o da Model. Na Model, nós vamos precisar de vir aqui e fazer uma configuração também. Então, lá dentro de app models aluno, vocês vão ver que é uma model bem simples. E o próprio framework do Laravel, ele vai conseguir pegar as propriedades para a gente, dos atributos, etc. Então, eu não preciso preocupar em criar uma classe. Se vocês lembrarem lá quando vocês estavam na orientação a objetos, vocês lembram que tinha que definir getter e setter, essas coiseiras? Nós não precisamos preocupar com isso aqui, não. A única coisa que a gente precisa de vir aqui é fazer a seguinte configuração. Eu vou criar uma propriedade do tipo protected aqui. O nome dela é cifrão table. Lembra que cifrão é por causa das variáveis de PHP. E vou colocar aqui o nome da minha tabela, que é, no caso, aluno. Dessa forma, quando eu venho aqui e marco isso aqui, eu estou vinculando a minha model aluno com a minha tabela aluno do banco de dados. Quer dizer que toda vez que eu fizer alguma alteração nessa model aluno, eu automaticamente também se eu mandar persistir, eu vou fazer essa alteração também dentro do banco de dados. Beleza? Dessa forma, a gente finaliza a nossa conexão com o banco de dados. E aí a gente já pode trabalhar depois no controlador para fazer a criação do método de salvar. Mas até aqui a gente finaliza. Eu posso criar essa classe aluno, ela pode relacionar com mais uma tabela. Não necessariamente. Geralmente a gente não relaciona ela com mais de uma tabela, não. Porque
Pensa pra você ver uma única entidade, como que ela vai saber em qual das tabelas que ela vai fazer? Você pode ter, existe uma coisa diferente. Essa classe aluno, ela representa a tabela aluno. Mas aí ela pode ter aqueles relacionamentos, um para N para N. Aí você pode ter. Mas uma classe não pode representar mais de uma entidade no banco. Não. Porque, por exemplo, imagina um cenário, aluno e turma. Você não pode ter uma classe só aluno que representa uma tabela de aluno e uma tabela de turma no banco, não. Cada tabela do banco tem que ter sua classe dentro do sistema. A gente vai precisar de ter essa restrição. Que é, no caso, é uma migration e uma model. Que ele cria. Beleza, pessoal? Então, quem chegou até aqui, a gente vai finalizar por aqui hoje também, já é 8h30. E aí, na próxima aula, na quinta-feira, a gente continua daqui.